are you ready to start Unit 6? Then come with me. Então venha comigo. Durante esta unidade, analisamos o diálogo entre Sarah e Jessica, que conversam sobre suas comidas preferidas. Você sabe como dizer sua comida favorita em inglês? Neste vídeo, faremos uma análise mais aprofundada deste diálogo, entendendo a estrutura e o significado de cada palavra. Como de costume, começamos com os verbs, e o primeiro verbo é o verbo to eat, ou seja, comer. Cuidado com a pronúncia aí, apesar que é escrito com EA, o som é de I, então se fala eat, que é comer. Outra coisa para prestar atenção em relação à pronúncia também, existe o it, que quer dizer isto, que é aquela palavrinha que a gente usa para se referir a coisas ou animais, it. Lembra lá do he, she, it? Aquele it é um I bem curtinho, o som é de um I bem curtinho. Já esse aqui, o verbo eat, é um I bem prolongado, então a gente fala eat, bem prolongado. Então comer vai ser eat. Drink significa beber, drink, e aí a gente tem o som do I curtinho. Então presta bastante atenção nesse som do I aí. No inglês a gente tem dois sons de I, na verdade tem três, mas os mais comuns são esses dois aí. Eat, que é o I prolongado, e it, que é o I curtinho. Então, eat, de comer, mas o I curtinho para drink vai ser drink. Não vai dizer drink, ok? Ninguém fala drink, é drink, alright? Em seguida, nós temos o have, que a gente já viu anteriormente, sendo que esse have aqui vai ter um outro significado, certo? Esse have, ele significa tanto eat quanto drink. Por exemplo, eu posso dizer I'm going to have dinner. Você também pode dizer eu vou comer o meu jantar, mas em inglês se fala literalmente eu vou ter o meu jantar. I'm going to have my dinner. I'm going to have dinner. Se você for tomar sorvete, por exemplo, e você fica meio que na dúvida, nossa, sorvete, eu vou dizer eat ou vou dizer drink? Geralmente você fala have, nesse caso. Então, I have ice cream. Eu tenho sorvete. Literalmente eu tenho sorvete, né? Mas em português a gente fala, eu tomo sorvete. I have ice cream. I have soup também, né? Eu tomo sopa. I have soup. Então, esse have, ele também pode ser usado significando comer ou beber. Ou tomar, no caso de uma sopa, um sorvete, mas qualquer coisa que você queira dizer que você está comendo ou bebendo, pode falar o have, que é muito comum em inglês também. Então, I eat my lunch, pode-se falar I eat my lunch, ou seja, eu como meu almoço, como também pode-se falar I have my lunch, que significa a mesma coisa em inglês. Em seguida, nós temos o love. Lembra do diálogo que você escutou anteriormente entre Jessica e Sarah, que elas estavam falando sobre as preferências alimentares delas? E daí então elas diziam I love this, I like that, I prefer this, I prefer that. Ou seja, I love, eu adoro, love no sentido de amar, de gostar muito, de adorar, I love it. Like no sentido de gostar, mas menos que love, uma intensidade um pouquinho menor que love. E prefer, literalmente preferir. Então, por exemplo, a pessoa pode dizer I prefer hot dogs to hamburgers. Por exemplo, eu prefiro cachorro quente que hambúrguer. I prefer hot dog to hamburgers. Em vocabulary, nós temos hungry, que significa com fome ou faminto. Hungry. Presta bastante atenção aí no som do H. Geralmente, o som do H no inglês, ele é pronunciado, não é um som mudo como no português. Então, se fala como se tivesse um som de um R do português. Então, vai ser hungry, ou seja, com fome ou faminto. I'm hungry, eu estou com fome. Parecido vai ser o caso do thirsty, que significa sedento ou com sede. Então, eu estou com sede vai ser I'm thirsty. Muito cuidado com a pronúncia aí do thirsty. Lembra que ele tem aquele TH, que eu já mencionei várias vezes antes. O TH, sempre a gente vai ter que colocar a ponta da língua entre os dentes. Então, vai ficar thirsty. Esse I vai ter um som de E. Então, vai ficar thirsty. Presta bastante atenção aqui. Repete aqui comigo. Thirsty. Isso no inglês britânico. No inglês americano eles vão falar thirsty. Muito parecido também. Breakfast, o café da manhã. Breakfast. Cuidado aí para não falar breakfast, ok? Porque break, aí são duas palavras que a gente tem, né? Tem a primeira que é o break, que significa quebrar, e o fast, que significa rápido. Então, ao pé da letra, se a gente fosse pensar assim, seria quebrar rápido, seria o café da manhã. Sendo que quando a gente junta essas duas palavras, a gente forma outra palavra que é completamente diferente, que é o breakfast. Inclusive, a pronúncia também é diferente. Então, não se fala breakfast, mas sim
breakfast, certo? Então lembra aí, quando o break entra na palavra de breakfast, a pronúncia vai mudar, não vai ser mais break, vai ser break. Então aí fica breakfast, que é o café da manhã. Lunch, muito cuidado para não confundir lunch com lanche, ok? Lanche na verdade é snack. A palavra lanche em inglês significa snack. A palavra lunch significa almoço, então lunch vai ser almoço. Cuidado também com esse som aí do CH, que sempre vai ter aquele som do T, tá? Nesse caso aí, então vai ser lunch, não vai ser lunch. Jamais diga lunch, certo? Não existe lunch, existe lunch, com aquele som do T lá. Lunch, então é o almoço. Depois a gente tem o dinner, que é o jantar. E cuidado com a pronúncia daquele I. Esse I do dinner é aquele I curtinho que eu já mencionei antes. Então a gente fala dinner, não vá dizer dinner, ok? Não diga dinner, que não existe dinner, existe dinner. Dinner é aquele I curtinho lá, dinner, que é o jantar. Snack, como eu tinha comentado antes, é o lanche, então vai ser snack. E esse A do snack, ele tem um som de um A misturado com um E, que eu já tinha mencionado na aula anterior também. Então não vai ser snack, nem vai ser snack, vai ser snack. Lanche, então, é snack. Em seguida, nós temos meal. Meal é uma refeição, pode ser qualquer refeição. Breakfast, lunch, dinner, snack, qualquer uma dessas refeições vai ser meal. Did you have your meal today? How many meals do you have a day? Ou seja, quantas refeições você tem por dia? How many meals do you have a day? Dessert. Dessert é a sobremesa. Dessert. E cuidado para não falar desert, ok? Às vezes a gente escuta muito aluno falando desert, porque desert significa deserto. Então, se tiver somente um S, você está se referindo ao deserto, e aí vai ser desert. Aqui a gente está falando de dessert, ok? A sobremesa vai ser dessert. Então, repete aí comigo. Dessert, ok? Sobremesa, dessert. Do you usually have dessert after lunch? Você geralmente come sobremesa após o almoço? Do you usually have dessert after lunch? E em seguida nós temos o favorite. Favorite, que é o favorito. Na pergunta, por exemplo, what's your favorite meal? Qual é a sua refeição predileta? What's your favorite meal? Favorite, predileto ou favorito, favorite. Em expressions, a gente vai ver uma que é muito parecida com a outra que a gente viu na aula anterior. Lembram que na aula anterior eu estava comentando com você sobre o what about? What about you? O que significa aquele what about you? Lembra que significa and you? Então, tanto posso dizer and you, e você? Quanto também posso dizer what about you? Então, how about you também significa a mesma coisa. Tanto posso perguntar what about you, quanto how about you? Esse how about you seria literalmente e quanto a você? How about you? Então, mais uma expressão aí muito parecida também. A gente tem what about you e o how about you. That sounds literalmente significa aquilo soa. That de aquilo, sounds de soar, aquilo soa. Sendo que no português não se fala assim, geralmente se fala parece. Lembra aí, eu comentei isso na aula anterior também, esse verbo aí sound, ou sounds, no caso do that sounds, é o verbo parecer do português, ou seja, a gente diz, parece ótimo. That sounds great. Parece ótimo. That sounds great. Então, esse sounds aí é de soar no sentido de parecer. Em seguida, nós temos o I'm a fan of. I'm a fan of. Literalmente é eu sou um fã de. Eu sou um fã de. I'm a fan of. Cuidado com a pronúncia do of. De novo, mais uma vez, é sempre bom reforçar. Esse of é só O-F, só tem um F, então o som vai ser de V. Então vai ser of. Tá? Não vai dizer off, como se tivesse dois Fs. É um F só, então é of. I'm a fan of. I'm a fan of. E o linking sound aí também, né? I'm a fan of. I'm a fan of. Lembra aí que esse N vai se juntar com o O, então vai soar fan of. Fan of. Então tudo junto vai ser I'm a fan of. I'm a fan of. Ou seja, eu sou um fã de. Que na verdade significa eu adoro. É mais uma expressão para dizer que eu adoro, eu gosto demais de determinada coisa. Por exemplo, I'm a fan of strawberries. Ou seja, eu adoro morangos. I'm a fan of strawberries. Isso você pode usar para qualquer coisa. I'm a fan of chocolate. Eu adoro chocolate. I'm a fan of chocolate. E há outras variações também. Você pode dizer I'm a big fan. Pode-se dizer também, se usa bastante no inglês. I'm a big fan of chocolate. Eu sou um grande fã de chocolate. Eu adoro chocolate. I'm a big fan of chocolate.
Vamos começar a parte de grammar agora. E nessa gramática, a gente vai ver o seguinte. As refeições, quase todas elas, sempre vai se usar o for antes. Então, em português a gente pergunta, o que você come no café da manhã? Esse no café da manhã, em inglês, vai ser for breakfast. A mesma coisa para lunch também. What do you eat for lunch? O que você come no almoço? What do you eat for lunch? For dinner, what do you eat for dinner? O que você come no jantar? What do you eat for dinner? A mesma coisa para a sobremesa. What do you eat for dessert? O que você come na sobremesa? O que você come de sobremesa? What do you eat for dessert? Então sempre vai ser for. A única exceção aí vai ser para snack, que a gente vai falar for a snack. A gente coloca um a ali antes do snack. Então, what do you like to eat for a snack? O que você gosta de comer no lanche? What do you like to eat for a snack? Então tudo junto vai ficar what do you like to eat for a snack? Ok? What do you like to eat for a snack? Nessa lição também vamos começar a usar alguns adjetivos de frequência, no caso do usually. Esse usually é o nosso geralmente. O que você geralmente come no almoço? What do you usually eat for lunch? What do you usually eat for lunch? O que você geralmente come? Então, geralmente no inglês se fala usually. Usually. Presta bastante atenção aí na pronúncia, tá? Usually. Usually. Repete aqui comigo. Usually. 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 Geralmente. Outra palavra que é muito usada também tem praticamente o mesmo significado é o often. Algumas pessoas falam often, mas geralmente se fala often, como se não pronunciasse o T. Often. What do you often eat for dinner? O que você geralmente come? O que você frequentemente? Esse often pode ser traduzido como geralmente ou frequentemente. What do you often eat for dinner? O que você frequentemente come ou geralmente come no jantar? Anteriormente, nós vimos a palavra why, que significa porquê. Lembra que em português nós temos os 4 porquês, né? Porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento. Em inglês nós só temos 2 porquês, que é o why, que é para fazer a pergunta, e o because, que é para dar a resposta. Então, why para pergunta e because para a resposta. Cuidado com a pronúncia, que não vai ser because, ok? Jamais diga because, vai ser because, ok? Esse E também não é pronunciado no final, certo? Então é because. Esse AU tem som de O mesmo, né? Ou A é um som de A, assim, então fica because, que vai ser a resposta. Por quê? Então vamos pronunciar alguns exemplos aqui. Why do you like to go to the beach? Por que você gosta de ir à praia? Why do you like to go to the beach? Por quê? Então esse porquê da pergunta vai ser why. E a resposta vai ser because I think it's fun. Por quê? Que é o porquê junto do português, né? Porque eu acho que é divertido. Because I think it's fun. Porquê da resposta. Então, why para a pergunta, because para a resposta. Already. Esse already, no inglês britânico, se fala already, e no inglês americano, already. Esse D se torna como se fosse um leve R lá na pronúncia. Então, already. Already é o nosso já. I've already been to this place. Eu já vim para este lugar. I've already eaten my lunch. Eu já comi o meu almoço. E assim por diante. Não se preocupe muito com essa parte da gramática que eu estou falando agora, a gente vai aprender isso mais pra frente. Mas lembra aí que o already significa já. Se eu estiver no telefone, por exemplo, falando com alguém, eu posso perguntar, né? Are you already here? Você já está aqui? Are you already here? Ou então, are you already there? Você já está lá? Are you already there? E assim por diante, tá? Então, already quer dizer já. Vamos agora para 2 unidades de medida que são muito úteis no inglês, que é a glass of e a cup of. A glass of, ou seja, um copo de. A glass of. Por exemplo, a glass of juice, um copo de suco. A glass of juice. E a cup of seria uma xícara. A cup of tea, uma xícara de chá. A cup of coffee, uma xícara de café. Então, glass para copo e cup para xícara. A glass of e a cup of. Só um detalhe aqui que muita gente pergunta em relação ao glass, muita gente questiona aí essa palavra. Glass significa vidro também, né? Então, glass é vidro, o material mesmo, vidro, é glass. E óculos, a palavra óculos é glass, sendo que no plural, glasses. Então, se eu disser, por exemplo, que eu uso óculos, vai ser em inglês I wear glasses. Eu uso óculos, I wear glasses. E aí a gente coloca o ES, a gente pluraliza a palavra óculos em inglês falando glasses, porque são 2 lentes.
Então, os óculos, eles têm dois lados, então vai ser glasses, porque tem esses dois lados, então no plural. Então, glass, no plural vai ser óculos, glasses. Somente glass significa vidro e a glass of vai ser um copo de. Glass também significa copo, tá? Então, cuidado aí com esse uso do glass, que pode ter 3 significados diferentes. Isso daí vai depender de acordo com a frase que você está escutando ou você está falando. Presta bastante atenção agora na questão de singular e plural. Algumas palavras no inglês, elas já são singular e plural ao mesmo tempo, certo? Vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro é o do bread, que é um exemplo que a gente vê aqui nessa lição sobre comidas. Bread, o pão, bread, ele já é singular e plural ao mesmo tempo. Não existe breads com S, ok? Não existe isso, é só bread. Se você quiser dizer alguns pães, você vai dizer some bread. Alguns pães, some bread. E se você quiser dizer somente um pão, você vai falar a loaf of bread. A loaf of bread é um pão, a loaf of bread. Então, é uma peculiaridade aí do inglês, do singular aí de bread, vai ser bem diferente do que a gente está acostumado com o português. Então, a loaf of bread vai ser somente um pão. Algo bem parecido acontece também com a palavra information, tá? Que não tem aqui nessa lição, mas é mais um exemplo para você ficar aí ligado. Information também não tem S. Se você vê alguém falando informations, está errado, a gramática está errada. É information. Então, algumas informações vai ser some information e apenas uma informação vai ser a piece of information. Já é uma outra palavra aí para significar apenas uma informação, a piece of information, ou seja, literalmente é um pedaço de informação. É assim que se fala em inglês. Uma informação vai ser um pedaço de informação, ou seja, a piece of information. Tá? Mas aqui nessa lição a gente está vendo a loaf of bread, que é um pão, apenas um único pão. Bom, chegamos ao final do módulo 1. Gostaria de parabenizá-lo por ter chegado até aqui, por toda a sua paciência e toda a sua dedicação para concluir todas essas aulas, repetir todos os áudios, fazer todos os exercícios, as atividades. Então lembra aí, é só continuar assim, o inglês realmente requer dedicação e consistência, tá estudando um pouquinho todos os dias, então parabéns por ter chegado até aí. Muito obrigado por ter acompanhado esse curso até aqui também. Espero que você esteja preparado agora para o próximo módulo. Se você ainda não se sente muito seguro, então volte, assista essa aula novamente, repita quantas vezes você achar for necessário, até você se sentir bastante seguro para seguir para o próximo módulo. So, that's all for now and see you in the next module.